Fala, agronauta! Tudo bem com vocês? Hoje estamos numa edição especial, um bate-papo com um profissional aqui que eu trouxe para vocês e a gente vai falar sobre colheita. Estamos aí em época de, franca colheita, início de colheita aí nesse próximo mês. E aqui está comigo o engenheiro agrônomo Francisco Napoli, que é especialista em mecanização agrícola, com experiência em fábricas de tratores, concessionárias, usinas de álcool e outras. Depois eu vou pedir para o Francisco se apresentar um pouquinho também, falar da experiência dele. Mas eu conheci ele através, aí do perfil do Instagram, depois eu vou deixar aqui nos comentários para vocês conhecerem também, que é um conteúdo muito rico, né? A gente que é o portal aqui de curadoria já percebeu a qualidade, o nível, É muito interessante de dicas, conteúdos realmente práticos que vão te ajudar aí na colheita da soja, do milho, do algodão, da cultura que você esteja trabalhando. Então, Francisco, seja muito bem-vindo à nossa live aqui da Agro Insight e eu deixo para você se apresentar, então. É um prazer estar aqui, Josi, com vocês, no Agro Insight. E eu sou o Francisco, engenheiro agrônomo, com especialização tanto na área de mecanização como na área de gestão da frota agrícola. Tá? Então, a gente trabalha não só com as operações agrícolas, com a administração dessas operações e das manutenções desses equipamentos que tão necessários são para a agricultura moderna. Hoje, se você não tiver uma mecanização bem apurada, você não tem produtividade. E eu diria que essa consciência desse desenvolvimento da mecanização, ele vem já de algum tempo, mas de uns 5 anos para cá, onde a agricultura tomou uma força muito maior no nosso país, apesar dela estar aí já desde 1950, já produzindo soja, milho, algodão, cana, mas a agricultura mecanizada ela vem de uns 20 anos para cá com mais força. E de uns 5 anos para cá, então, mais ainda devido à sua tecnificação, a sua tecnologia embarcada, que cada dia mais há necessidade de conhecimento dessas máquinas, de adequação das pessoas que vão trabalhar nela, porque elas estão se tornando cada dia mais sofisticadas. Hoje, aquele velho jargão, não estudou, vai para a roça, menino, eu diria o seguinte, se não estudar, nem na roça vai, porque as máquinas são computadorizadas, são automatizadas, são todas que exigem um conhecimento bastante apurado dela, tá certo? E hoje a gente tem uma empresa chamada Denapoli Consultoria e Treinamento, que ela vem do fruto da necessidade da gente enxergar as necessidades de alguns produtores, que adquiriam máquinas caríssimas, 1 milhão, 2 milhões de reais, e entregavam para pessoas que mal sabiam ler. E qual era a consequência disso? A consequência era que o uso era inadequado, não se tirava o que podia da máquina e muitas quebras por mau uso. Então, eu não posso, eu tenho que organizar o conhecimento dessas pessoas, eu tento organizar o conhecimento dessas pessoas para que elas tirem da máquina o melhor possível, com o menor custo, tá bom? Então tá, seu Francisco, a gente estava falando então que você presta consultoria desde a parte de regulagem, da máquina, até a parte de agricultura digital, do monitor, de ajudar na configuração. E da manutenção dessa máquina também, tá? Nós temos consultorias da área da gestão da manutenção. E eu acho que isso é primordial, porque
uma máquina hoje, por exemplo, uma colhedora de grãos de uma classe 8, de uma classe 9, ela está custando assim a bagatela de 1.800.000, 2 milhões de reais. Coisa pouca, né? Mas e é tanto para o produtor médio, grande, pequeno, é muito dinheiro. Então, a gente tem que cuidar dessa máquina, porque ela tem que durar pelo menos 10 anos trabalhando de uma forma correta. Então, é necessário a manutenção. A operação é uma coisa um pouco mais simples, mas a manutenção demanda maiores cuidados para que você tenha uma longevidade dessas máquinas que a gente está trabalhando, certo? Principalmente trator, pulverizador, que anda muito na lavoura, né? Então, principalmente eles, eu dou uma atenção especial, tá certo? E falando em manutenção, né? Que normalmente eu vejo que é mesmo a área que mais pega assim nas fazendas em relação a dúvidas que o pessoal tem. Pensando numa colheita específica de soja e de milho, quais os itens que não podem faltar de jeito nenhum numa revisão dessas colhedoras para essas culturas? Bom, eu diria o seguinte: uma colhedora ela é um conjunto de mecanismos que são responsáveis pela colheita. Então, eu não digo assim, eu vou revisar a plataforma, mas eu não vou revisar a parte de trilha. Eu vou revisar a trilha, mas não vou mexer na peneira. Não adianta. Por ela ser um conjunto e de atividades interligadas, eu diria que eu não posso deixar nada para trás. Então, na nossa consultoria de manutenção de colhedoras, o que a gente criou? Nós criamos um roteiro de manutenção que começa lá na plataforma, lá na barra de corte, passando por todo o sistema de corte e alimentação, que seria plataforma e canal alimentador. Depois, o que deve ser feito de manutenção de trilha, na parte de trilha, de côncavo, de rotor, de configuração disso também, na troca de gengivas, barra de retardo, tudo isso para que ele funcione adequadamente. Depois, saindo da trilha, ele vem para limpeza e separação. Aí tem ventilador, manutenção do ventilador, por que ele deve trabalhar com um fluxo correto, na quantidade correta, né? Aí nós vamos para peneiras. Se ele não tiver uma adequação de peneiras certo, eu vou ter sujeira, vou ter impureza no meu grão colhido. E aí isso resulta o quê? Em prejuízo, porque eles vão... A entrada do armazém, ele vai verificar a quantidade e ele vai descontar. E geralmente, se ele acha 0,8, eles aumentam e é um desconto meio absurdo, você entendeu? Inclusive, esse final de semana eu estava com um cliente, deu um pouquinho, a soja que estava colhendo, estava deitada, deu um pouquinho mais de impureza, o armazém já carcou 2% de desconto. Quer dizer, cada caminhão grande dava R$7 mil de desconto, só da impureza. Então, imagine, o talhão que eles iam colher era 70 mil sacos de soja, então o desconto era grande. Aí fomos lá, mudamos toda a regulagem e não teve os descontos mais. Mas é importante que toda a máquina seja revisada. Por isso a importância desse roteiro de revisão. Qual que é a vantagem? Você vê todos os sistemas da máquina, você não se perde na revisão, porque normalmente o mecânico começa de um lado, vai para fazer outro serviço, depois volta, ele não lembra o que fez, o que não fez, e ali não, é como se fosse um checklist. Fiz a troca das correntes do canal alimentador. Fez a troca? Pôs as travessas? Esticou? Está certo? Está errado? A altura está correta? Então, tudo isso ele vai fazendo e já vai deixando pronto. Então, essa questão, o que é essencial? O
tudo é essencial, porque é um conjunto, né, que deve trabalhar todo mundo junto, né, para que a soja, o milho saia limpo e, principalmente, sem perdas na máquina, tá? Principalmente, perdas na máquina, tá? Então, essa é a minha opinião. Tá bom? Na verdade, essa é uma pergunta comum que o pessoal faz, né? Mas na verdade não tem atalho, né? Não tem como você escolher o que você vai revisar, porque o resto que você não revisar vai interferir, né? Sim. Às vezes você para uma máquina, né? Você revisou ela inteira. Ah, mas eu troquei, vamos dizer, as borrachas do elevador de grãos. E aí ela começa a entupir, a voltar grão e começa a encher o sem fim de grão, aí dá problema. Então, por causa de uma coisa à toa. Né? Certo. Então, a máquina tem que ser revisada inteira, tá? Para não ter problema. Para entrar na lavoura e colher. Ela tem que colher. Em relação a perdas, né? Lá na fazenda a gente via muito isso, assim, quanto que perdia na máquina, às vezes, por falta de revisão. Como minimizar essas perdas, né? Quais são as principais regulagens que faz na máquina que causam essas perdas? Poderia fazer um resumo? O grande vilão de perda chama plataforma. 70% das perdas estão na plataforma. Mas como, seu Francisco? Ela está na altura do corte, que ele tem que ser muito bem, né, regulado para não deixar a soja para trás, sem cortar. Ah, mas a inserção da primeira vagem é muito baixa. Mas a inserção da primeira vagem, ela tem dois motivos básicos. Às vezes é a variedade, mas nem sempre é a variedade. Mas a compactação do solo faz com que as inserções de primeira vagem sejam muito baixas. Então, aí entra o aspecto agronômico, né? Porque se o solo está compactado, necessariamente você vai ter inserção de vagem baixa. Bom, então vamos voltar para a máquina. Eu tenho na máquina barra de corte. Se ela tiver com faca quebrada, faca desgastada, ela vai mastigar aquela soja e não vai recolher. Não vai cortar direito e vai ficar os famosos bigodes no meio da lavoura, e aí isso é perda. Tá? Molinete. Molinete. Se eu não regular velocidade e posicionamento, eu vou ter o quê? Eu vou ter soja voando para tudo quanto é lado, menos para dentro da plataforma. Então, quando o molinete vem para a cultura, ele tem que ter uma velocidade só para ele dar um tapinha para dentro daquela cultura para jogar dentro da plataforma. Ele não pode bater, e eu estou cansado de ver molinete aí trabalhar com 300, 320 giros por minuto, e aquilo vira um debulho lá na frente, né? Então, molinete é o grande vilão da história. 70% dos problemas estão no molinete. Depois eu tenho ainda as esteiras Draper, que são excelentes porque elas dão um fluxo contínuo de massa colhida para o canal alimentador e, consequentemente, para o sistema de trilho. E o roscão? O roscão é bom também, mas tem que estar extremamente regulado para ele dar esse fluxo de massa. Senão ele dá de monte em monte e quando chega lá na trilha, ela não trilha tudo, fica grão dentro da pá. Então, eu estou dizendo por partes para você entender aonde que pode ter. Então, eu tenho perdas na plataforma, perdas na trilha por excesso, né, de massa colhida que não vai separar direito, né? E essa trilha tanto pode ser via cilindro e saca-palha, como rotor
côncavo, né, que são as colhedoras mais modernas. Tá? Então, eu tenho ali. Então, o que eu preciso? Eu preciso regular a plataforma, eu preciso regular meu canal alimentador, eu preciso regular meu côncavo e meu cilindro, meu rotor, para que eu tenha o quê? A melhor debulha. Depois, eu tenho o quê? Eu tenho a parte de limpeza e separação. E aí são peneiras e ventilação, que vão me dar o quê? Algum tipo de perda também. Então, eu preciso regular adequadamente ventilação e peneiras, tá? Para que eu não tenha perda atrás da máquina. E, por último, né, aí não é perda, mas é um manejo da palha adequada, é o picador espalhador. Porque, normalmente, eu tenho culturas em sucessão, né, as chamadas segunda safra, safrinha, e eu preciso que aquela palha esteja muito bem espalhada lá atrás da máquina, tá certo? Então, a gente diz que, mesmo na manutenção, como na regulagem, é um conjunto da obra, tá? Porque senão não vai perder mais do que deve, né? E a gente fala o seguinte, nos nossos treinamentos, a gente utiliza a metodologia da Embrapa, aquela do barbantinho de 2 metros quadrados, largura da plataforma. Só que a Embrapa, ela permite, ela tem como padrão uma perda de até 60 quilos por hectare. E a gente não admite isso, a gente admite até 20 quilos por hectare de perda. Até. Né? Até. Ah, mas é muito pouco e eu não consigo fazer isso. Consegue. Eu já regulei máquinas que perderam 8 quilos por hectare. Né? E tem outras que você pega aí e estão jogando horrores fora. Horrores. 200 quilos, 240 quilos de soja por hectare. E isso, ao preço que a soja está, você imagina o tamanho do prejuízo. Nossa Senhora! Do produtor. E você falou em velocidade do molinete, né, seu Francisco? Qual é o RPM ideal que o senhor considera aí para utilizar? Bom, veja só. Não existe RPM ideal. Existe adequação para cada situação de cultura. É aquilo que eu falei, ele tem que dar um tapinha. Se você está colhendo um soja de 80, 90 sacos por hectare, como hoje, isso não é nenhum absurdo, isso tem isso hoje, você não vai andar com a máquina entre 3, 3,5, aí a velocidade do molinete vai ser o quê? 160, 180 RPMs, mais ou menos, ou menos até. Né? Isso varia conforme a massa que você está colhendo. Então, o que a gente faz a regulagem só para ela dar aquele tapinha, joga no automático, aí a variação da velocidade da máquina é conjugada com a variação da velocidade do molinete. Mas lembrando, ela tem que dar um tapinha. Ela não pode esbofetear a soja, não, senão vai debulhar todo lá na frente. Lá. Tá certo? Acho que talvez um dos grandes erros é justamente não fazer essa regulagem por situação, né, de talhão, porque às vezes a gente vê uma fazenda enorme, o pessoal faz uma regulagem no começo e vai embora com ela até o fim da colheita, né? O senhor vê muito isso ainda, assim, no campo? Vejo, e a gente preconiza o seguinte, a verificação de perdas da colheita tem que ser feita no mínimo 3 vezes por dia em cada máquina. Porque a situação, dentro do mesmo dia, dentro do mesmo talhão, a situação de colheita muda. Mudou a temperatura, mudou a situação de colheita, você tem que mexer na regulagem do molinete. Você tem que mexer na regulagem do rotor. Porque senão, se ele estiver muito seco, ele vai quebrar o soja. E aí é outro desconto lá na porta do armazém.
Então, o que a gente pode dizer é que as regulagens para diminuir o índice de perdas, elas são situacionais. O que são regulagens situacionais? Para cada situação, você tem uma regulagem específica. Por exemplo, você vai entrar de manhã para cortar o soja, ela está fria, né? Ela está meio mochibenta ainda do orvalho. Então, você tem que dar um pouquinho mais de rotação no rotor, porque ela está mochibenta ainda, ela não está debulhando direito. Aí você vai colhendo, até umas 10 horas a soja secou. Aí você tem que voltar a rotação do rotor, porque senão você vai partir a soja, né, que está sendo debulhada, e tem que diminuir um pouquinho do quê? Da rotação do molinete, porque senão ele vai bater muito na soja que está sendo colhida e vai debulhar. Tá? Em relação à peneira, ventilador, quase que não existem modificações e regulagens nesse sentido. Mas molinete, rotor e ponto, eles têm que ser verificados continuamente. Daí a necessidade de você fazer um levantamento de perda de, no mínimo, 3 vezes ao dia. Tá? E aí, quando for de tarde, seu Francisco, o que eu faço? De tarde, aí você vai voltar quase aquela regulagem que você começou o dia, né? Porque a soja já está esfriando, né? Já está um pouquinho mais difícil de debulhar. Então, conforme a situação do dia, muda a regulagem da máquina, tá? Para evitar as perdas que você possa ter, tá bom? Perfeito. Vamos fazer assim, então. Eu vou te passar a situação e você me fala quais os ajustes que poderia ser feito de acordo com a situação. Por exemplo, numa lavoura de soja baixinha, que aqui no oeste da Bahia dá muito veranico, por exemplo, né? Aí a soja sente, não cresce muito, fica aquela soja mais miudinha, assim. O que fazer nessa situação? Quais são as regulagens melhores? Primeira coisa, eu vou mudar o ângulo de ataque da plataforma. Seu Francisco, que diabo é isso? É assim, a plataforma, ela sobe, desce, vira para a esquerda e para a direita. Mas ela tem uma regulagem, as modernas são hidráulicas. Eu consigo mudar esse ângulo de ataque da caixa, da barra de corte. Então, eu preciso aumentar esse ângulo aqui. Se eu não tiver esse acionamento hidráulico, eu vou na lateral do canal alimentador, eu tenho 2 parafusos grandes de cada lado e um cursor, é o chamado regulagem da máscara. Ele vai fazer a mesma coisa. Então, soja baixinha, abaixo a frente da plataforma para ela pegar mais baixo ainda. Só que ela não pode ser tão baixo que vá pegar terra, que aí vai dar desconto de impureza, tá certo? Então, tem que ter um meio termo. Se fosse uma plataforma da Case, seria regulagem 3, regulagem 4, dependendo da altura do solo, tá? Não chega a ser uma assim. Entendido. E numa situação em que tem muito mato, numa área onde o produtor não conseguiu controlar, só dessecou aquele mato no meio da soja, qual que é a melhor regulagem para essa situação? Bom, o que vai acontecer? Quando você entra colhendo, primeiro, numa situação dessa, você tem que trabalhar numa velocidade reduzida. Primeira coisa. Por quê? Porque a quantidade de massa que está entrando dentro do canal alimentador é muito grande, né? Se está entrando uma quantidade de massa, vai me dificultar o quê? A trilha e a separação. Então, eu preciso um pouquinho mais de tempo, né? Um pouco menos de volume, né? E tempo dentro do sistema de trilha para que se separe o grão dessa massa imprópria aí, que é o mato que está trabalhando. Mas o bom mesmo seria um manejo de herbicida legal, viu? Muito melhor e muito mais barato, porque a perda por excesso de mato, ela é significativa, tá? E não tem muito o que fazer, não. É dessecar e
trabalhar velocidade reduzida para poder ter um melhor rendimento possível daquela cultura que está lá embaixo daquele mato. Eu conheço bem situações desse tipo. Aqui tem bastante também. Falando um pouco da sua experiência, conta pra gente qual que foi a perda que você mais identificou no campo por falta de regulagem de máquina? Em quantidade? Em quantidade, isso. 15 sacos de milho por hectare. Tudo isso? Meu Deus. Aí as pessoas não eram clientes nossos. Uhum. Aí eu conversei com um dos gerentes, é um grupo grande, né, um grupo estrangeiro. Uhum. Aí falei, mas tem tudo isso, seu Francisco? Falei, tem, basta. Espera aí mais uns 15 dias, vai dar uma chuvinha, você vai ver. Menino, depois que choveu, parecia uma lavoura plantada, assim, né? De tanto milho caído que tem. A partir dessa verificação, eles ficaram nossos clientes e ainda bem, é o meu trabalho, o trabalho da equipe e dos gerentes responsáveis. Hoje, eles têm um índice de perda bastante baixo, abaixo de 15 quilos por hectare. Isso na soja. No milho, eles ainda chegam nos 20, mas está bem melhor do que os 15 sacos que eles tinham de perda. Tá? Essa foi a maior quantidade. Teve uma outra em soja, 8 sacos por hectare, que é muito. E só que esse aí não se convenceu. Ele respondeu para mim que onde mata o boi tem que correr o sangue, né? Então tá, né? E ele planta só 50 mil hectares, esse produtor, lá no Maranhão e no Piauí. Aí ele fez a conta, ele estava perdendo 400 mil sacos de soja só nessa brincadeira dos 8 sacos. Meu Deus, é engraçado, às vezes o produtor compra para aumentar 3 sacos, alguns produtos, né? Para aumentar 3 sacos, 4 sacos, e aí perde 8. E deixa perder 8. Mas fazer o quê? É assim mesmo. Ainda bem que a gente agora... ainda bem que agora tem meios, né, de que nem achar um conteúdo desse na internet para poder ajudar nessas situações, né? Certo. E, seu Francisco, tem uma dúvida muito comum que o pessoal pergunta, que é sobre a questão de manutenção, né? O que compensa mais pela sua experiência? Fazer a manutenção dentro da propriedade ou terceirizar? Claro que tem diversos fatores em conta, né? Mas na maioria dos casos, o que você tem percebido? Olha, o que a gente... Isso depende do número de máquinas que você tem. A vantagem de você terceirizar uma revisão anual de uma colhedora, por exemplo, e quando eu falo terceirizar com concessionários. Por quê? E aí entra um pouquinho do conhecimento do meu tempo de concessionário. As fábricas, elas têm por volta de agosto, mês de agosto, início de setembro, chamado campanha safra. O que é a campanha safra? Você faz o pedido de peças da concessionária, você recebe essas peças em outubro, aplica elas em novembro e dezembro, a máquina está pronta para colher final de dezembro e você vai pagar em 30/4. Mas a maior vantagem não é essa. Toda peça, isso independente de marca, né, que a gente tiver de colhedora, toda peça que for aplicada por mão de obra que não seja da concessionária, ela tem uma garantia de 6 meses. Toda peça que for aplicada por mão de obra de concessionária, ela passa a ter o tempo de garantia passa de 6 meses para 1 ano. Então, qual que é a vantagem de você fazer isso? Quando chegar mais ou menos em 8 meses, e esse prazo, ele conta-se a partir da entrega. Então, vai ser em outubro. Então, quando chegar em julho,
você ainda não deu o tempo da garantia. Você consegue, se tiver algum problema naquelas peças que foram aplicadas, você consegue pedir a garantia dela. Então, se você fizer uma revisão numa concessionária, né, ou que a concessionária envie os seus mecânicos na sua propriedade, né, de 10 em 10 meses, né, porque em julho você já terminou de colher o safrinha. Então, você colheu a safra, e colheu safrinha, e vai colher a próxima safra. E aí eles vêm e fazem a revisão, e o que tiver com problema ainda está dentro da garantia. Essa eu acho a grande vantagem. Além do prazo e do desconto que essas campanhas dão. Revisão dentro de casa, vamos dizer, revisão caseira, né? Qual que é o problema? O problema que eu acho primeiro, é ferramental. Existem determinadas partes da colhedora que precisam de ferramentais específicos que só as concessionárias têm. Segundo, preparo dessas pessoas para fazer esse tipo de revisão. Eles conseguem fazer? Conseguem fazer. Mas não tem a perfeição que uma concessionária. E eu aqui não trabalho mais para a fábrica, não trabalho mais para a concessionária. Eu estou dizendo o que realmente pode acontecer. E aí, será que aquele cara vai dar a garantia do serviço dele? Será que o cara vai assumir um problema de montagem de uma determinada peça que ele montou errado e não sabe montar e você que vai pagar a peça e a mão de obra? Então, eu sou pela revisão em concessionária. Eu sou pela revisão. Se eu tivesse máquinas, as minhas máquinas seriam revisadas somente na concessionária, né, com peças originais, por causa da garantia. Eu conheço cliente que usa essa estratégia. O cara ele pagou uma revisão na vida, depois é só perfumaria. Então, ele consegue manter a máquina dele sempre em ordem por um custo bem mais baixo. Tá? O custo final é mais baixo. Entendi. Estamos chegando nos nossos minutos finais. Seu Francisco, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o curso Colheita Perfeita que tem lá no perfil, né, que eu andei verificando ali, que tem um curso online. Fala um pouquinho pra gente o que o curso aborda, para quem tiver interesse. Só uma coisa para complementar, viu, Josi? Certo. Na questão de revisão, existem duas revisões. Existe a revisão anual, né, que é essa que a gente estava falando, e a gente também orienta que se tenha uma revisão diária, que é o checklist da máquina. A gente tem um checklist para toda a máquina, que isso vai evitar muitos problemas também durante a operação de colheita, tá certo? Só complementando, tá bom? Perfeito. Bom, perfeito. Em relação ao nosso curso, o nosso curso, ele é um curso voltado ao conhecimento de operadores, agrônomos, gerentes de fazenda, encarregado, para tudo, para que ele tenha um conhecimento da máquina, né, e da operação, do processo de colheita. E, principalmente, ele entenda que todo esse processo ele tem que terminar na menor perda possível e no menor custo possível dessa operação. Então, esse curso tem esse objetivo de mostrar o processo, conhecimento da máquina e avaliar a menor perda possível com as regulagens, né, da máquina. Bom, essa foi a primeira turma, que foi em janeiro, né? Essa turma já está fechada, já está tudo dentro do conforme, já está correndo, né? Então, nós vamos ter as aulas suplementares, nós vamos ter um acompanhamento, tudo isso dentro dessa turma fechada. Mas eu estava pensando uma coisa aqui junto com a minha equipe aqui. Eu poderia abrir uma exceção para quem
participa do Agro Insight, né? Para você, para você que está assistindo agora essa live, pode entrar na minha turma, tá? Sem precisar esperar aquela turma de março. E melhor ainda, com um desconto de até 30% sobre o valor original do curso, tá certo? Então, olha só a colher de chá que nós estamos dando aqui para o pessoal do Agro Insight, tá certo? Esse link ele vai ficar disponível na bio, né, para você acessar, e a Josi vai orientar as pessoas direitinho como deve fazer, tá certo? Então, fique tranquilo que você vai poder participar do nosso curso Colheita Perfeita, tá bom? Oh, então, que legal! Que legal, tá, seu Francisco. Fui pega de surpresa, não sabia aí dessa promoção. Então, agradeço muito a disponibilidade. Pessoal, olha, aproveita, né, essa condição que ele está fazendo aí para os espectadores, nossos ouvintes aí, quem acompanha o canal, o podcast. Então, aproveita essa condição que foi surpresa para mim e eu gostei demais, porque selecionei aí o perfil do seu Francisco para vocês, né, de vários perfis que eu acompanho. Realmente a gente percebe que o conteúdo dele é de extrema qualidade e que vocês puderam ver aí ao longo dessa live aí agora, né? Seu Francisco, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, por essa promoção que você fez aqui pra gente. A parceria, né, no agro é muito importante, nosso setor que agora já tá, que nem você falou, né, ele já estava crescendo, mas agora parece que apareceu, né, na mídia, tá aparecendo, tá crescendo cada vez mais. E vou deixar então as palavras finais para você se despedir. E, como o seu Francisco falou, quem quiser conversar comigo pelo direct também, mandar alguma dúvida que não foi respondida nessa live, a gente encaminha também para o seu Francisco, certo? Eu gostaria de agradecer aí o Agro Insight, né, a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, de levar isso mais longe, tá? Porque a agricultura começa lá nos arroios, lá no Rio Grande do Sul, e vai até lá na Roraima, né? Então, e isso para a gente estar em todo lugar é muito difícil. Então, esse modo moderno de ser pela internet vai levar o conhecimento para muitas pessoas. Espero que seja bastante útil. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, pessoal. Então, até o próximo vídeo, até a próxima live. Deixa aí seu comentário se você gostou, compartilha e a gente se encontra aí na semana que vem.